E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin e todo o mercado segue consolidado, a gente tem alguns rumores e até desencorajamento dos investidores face a um boato muito comum em questão de renda variável. Então vem comigo que eu vou te falar todos os mitos e todas as verdades que podem estar consolidando e até amedrontando os investidores ao redor do mundo. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análises on-chain, falando de gráfico, sentimento, notícia e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E também eu queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E também se você tem interesse em aprender sobre investimentos e sobre mercado financeiro e criptomoedas, eu também dou aulas, mentorias particulares, só eu e você na sala. O link também está aqui embaixo para você conferir. E antes que eu ia me esquecendo também, a gente vai ter uma super live hoje sem convidado, né? Hoje eu vou analisar o mercado, ainda mais que o mercado ele tá caindo e pode subir amanhã. Então hoje às 7 horas da noite eu vou fazer uma super live aqui no canal. Não perca. O link eu vou deixar lá no Instagram, no Telegram, lá no Slack para você estar conferindo e logo mais aparece aqui no YouTube para você também. Se gosta desse conteúdo que eu produzo aqui de forma diária, deixa o joinha, né? Comenta aí, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais a gente aqui no canal e motiva a estar produzindo cada vez mais conteúdo. Pessoal, vamos começar. Antes de eu cortar para a tela, eu queria explicar para vocês um boato que ele até interessante aí, que ele é basicamente diz o seguinte: sell in May and go away, ou seja, venda em maio e vaza, vai embora, racha. O que esse boato ele quer dizer? Bom, antes de explicar isso, né, eu queria falar do contexto histórico dele, que de fato nos mercados internacionais e tradicionais também, maio geralmente é um mês de queda. E tudo isso, né, costuma ter uma relação com esse tal ditado do mercado para vender em maio e sair fora, né, fechar suas posições, colocar o dinheiro no bolso, porque é um mês de queda. Bom, isso começou lá na Inglaterra, né, quando os investidores eles viam o mês de maio como véspera das suas férias de verão. Então, maio é quando está começando o verão, os investidores eles vão tirar férias e isso por si só traz uma volatilidade menor para o mercado devido a esse recesso que os próprios investidores, trabalhadores, funcionários costumam tirar. E isso já deixa o mercado mais indeciso, já deixa o mercado aí menos volátil, né, e consequentemente mais consolidado. E juntamente com o rumor das pessoas todas venderem, muitos investidores acabam vendendo justamente por causa desse rumor e isso costuma causar uma queda. Mas se a gente olhar de forma estatística, será que maio realmente é um mês de queda? Agora cortando aqui para a tela, eu tô com aqui no site Investing o histórico do Bitcoin e eu marquei todos os meses de maio desde que a gente tem histórico de negociação da criptomoeda. Então vamos começar lá em 2011. O Bitcoin em maio de 2011 subiu 149%. 2012 subiu 4,65%, 2013 caiu 7,48%, 2014 subiu 40%, 2015 caiu 2,52%, 2016 subiu 17,92%, 2017 subiu 70,38%. Tá bom ou quer que continue? Vamos continuar. 2018 caiu 18,85%. 2019 subiu 60,85%. 2020 subiu 9,52%, inclusive recuperando muito forte, né? No mês seguinte de abril, após a queda do Corona Crash. Em 2021, que foi quando os mineradores foram proibidos de atuar lá na China, foi um dos maiores meses de queda aí da história do Bitcoin, percentualmente falando, cujo qual caiu 35,38%, que foi o único mês que teve uma queda de fato significativa. E até agora a gente está com uma valorização positiva de 2,12%. Então tem muita gente que está falando que vai cair justamente por causa do boato, mas historicamente falando, isso não acontece e muito pelo contrário, né? Maio costuma ser um mês de alta aí para as criptomoedas.
E a gente tá falando, né, quem não viu o vídeo de ontem, eu fortemente recomendo que veja, eu vou até deixar ele aqui em cima para vocês estarem conferindo logo depois desse vídeo. Eu tô falando de uma série de fatores que os investidores eles estão indecisos, esperando que se confirmem, além de uma série de cenários gráficos de possível reversão e que podem levar a gente a estar esperando um cenário mais altista aí para os próximos dias e para as próximas semanas. Um desses cenários de indecisão do mercado é a questão da reunião no Federal Reserve. Olha só, Wall Street cai em negociações voláteis com foco na reunião do Fed. 9 dos 11 principais setores do índice do S&P 500 recuaram, além do setor imobiliário estar liderando as perdas. Para quem está por fora disso, eu expliquei muito detalhadamente no vídeo de ontem, mas recapitulando aqui. A reunião do Federal Reserve está para acontecer entre hoje e amanhã, sendo que amanhã as atas vão ser liberadas para o público e a gente vai saber o que foi decidido. E o principal tema dessa reunião é o aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então as pessoas elas estão receosas por causa do aumento da inflação e do Banco Central americano querendo conter essa inflação, aumentando a taxa de juros em mais meio ponto percentual. Isso desencoraja os investidores do mercado variável, que é o que a gente está vendo aqui agora, a estar saindo, fechando suas posições e indo para uma renda fixa devido ao aumento dessa própria taxa de juros, onde não vai compensar eles a estarem expostos à volatilidade do mercado, sendo que a renda fixa, por causa do aumento dessa taxa, vai começar a proporcionar um ganho bom para eles. Então, descendo um pouquinho mais a notícia, a gente consegue ver aqui, ó, o Federal Reserve deve adotar uma série de aumentos acentuados na taxa de juros para conter a alta dos preços. Operadores veem uma chance de 92,8% de elevação de 50 pontos base, ou seja, 0,5%, amanhã, na quarta-feira, quanto à decisão política monetária vai ser divulgada. É muito importante que você me siga nas redes sociais, porque quando ela for divulgada, que vai ser de tarde, eu só vou falar disso no outro dia no YouTube, né? E eu costumo postar tudo isso em primeira mão lá no Telegram, no Instagram, ou até no grupo do Slack. Então, se você não tá, eu fortemente recomendo que você esteja lá nas minhas redes sociais. Pessoal, vamos de análise agora, né? Vocês já estão a par de tudo que está acontecendo aí e o que pode impactar o preço com base no fundamento. Primeira coisa, no order book é que eu notei que tem uma baleia que está brincando com o preço aqui desde ontem. Ela coloca ordens aqui nos 39 mil dólares e ordens nos 37.600, tá? Então ela cria, olha só, acabou de cancelar. Ela acabou de cancelar a ordem. Ela cria umas ordens assim para servir de barreira de preço, para conter o preço nesses intervalos, face à falta de volatilidade no mercado. Então os investidores eles já estão com o pé atrás de investir. Tem o rumor aí do sell in May em go away. Tem a questão do Federal Reserve, que está todo mundo esperando uma decisão para saber o que vai ser feito de fato. E isso faz com que o volume de negociação seja reduzido. Consequentemente, fica mais fácil de se manipular quem tiver mais tokens. Então, se tem menos gente comprando e vendendo Bitcoin, uma quantidade maior de Bitcoin, por exemplo, 600 Bitcoins, como era a muralha que estava aqui agora, vai fazer total diferença sobre o preço conseguir ou não passar. Então, a gente está numa região que está mais propícia para estar buscando acumulações, sim, porque a gente tem suporte aqui já próximo aos 37. Face ao nosso fundo prévio, né? Principalmente os 37 redondo é o nosso ponto de suporte mais importante. E a gente vai ter resistência só acima dos 40, né? Principalmente ali a região entre os 41 e 42 mil dólares. Passando isso, 44 e 45 que é uma região de topos prévios. E a nossa mais importante e forte resistência está entre os 48 e 50 mil dólares, que é uma região que a gente não passa desde o começo do ano. Então é extremamente importante para o Bitcoin ter força para passar os 48 e 50 mil dólares. Pessoal, antes da gente ir para o Bitcoin, passar no S&P 500, porque o mercado ele está indeciso, inclusive em um cenário de queda, né? A gente teve uma rejeição ontem do rompimento dessa mínima do pânico, né? Mas aparentemente agora a gente já está dando uma leve queda, a gente está em um dia de baixa. Mas foi uma candle bem forte aqui dos compradores que não deixaram o preço cair e ainda fecharam assim no positivo. E por que essa região de mínimas do pânico é tão importante, né? A gente tem aqui, olha só, bateu, recuou forte,
bateu, recuou, bateu, recuou e deu um repique muito grande. E agora ele bateu e recuou mais uma vez com a vela de ontem. A gente teve aqui o primeiro aumento da taxa de juros, né, que foi de 0% a 0,25% ao mês. A gente teve aqui o começo do rumor de guerra e de fato o início da guerra, né? E agora a gente está tendo mais um possível aumento da taxa de juros. Só que esse aumento da taxa de juros começou a ser discutido no começo de abril e vir à tona. Então o mercado ele já vem caindo desde antes por causa disso, né? E o mesmo aconteceu aqui no final de dezembro até aqui o meados de fevereiro, né? Foi falado que ia aumentar de 0% a 0,25% ao mês a taxa de juros lá nos Estados Unidos e já fez o preço por si só dar uma caída. E o mesmo está acontecendo agora, né? A gente está vendo desde o começo do mês de abril o preço cair por conta de um possível boato de aumentar mais meio ponto percentual lá na taxa de juros e, consequentemente, o mercado já está precificando isso. O que pode acontecer, né, agora, depois que acontecer a reunião do Federal Reserve entre hoje e amanhã? Tem duas coisas: ou a taxa de juros de fato aumentar e o que os investidores já estão precificando que vai acontecer lá desde o final de março de fato acontecer, então não tem mais motivo para a bolsa cair. E o contrário, né? Não aconteceu o aumento da taxa de juros e a gente pode estar vendo um otimismo ainda maior do mercado. Então, de qualquer forma, essa precificação ela já está acontecendo, muito provavelmente ela já aconteceu, né? Como mostra essa sombra compradora forte aqui, juntamente à região mínima aqui do pânico do mercado. Isso significa que as ações em média elas já caíram bastante, né? E consequentemente os investidores estão vendo como uma oportunidade de compra porque já caiu muito. A gente já está longe aqui da região das médias, né? Se a gente olhar, a região das médias está bem lá em cima e a gente já está em uma pernada de queda aqui no semanal bem considerável. Eventualmente a gente vai precisar sim e também vai ver um repique. Esse repique poderia levar o mercado de criptomoedas até um momento de euforia, tal como aconteceu ao longo dessas 3 semanas, ao longo dessas 2 semanas, que foram semanas aí de retomada, né, de correção do mercado, movimentos corretivos. Então acho que o mesmo pode estar acontecendo aí no mercado cripto. Ontem nossa dominância estava subindo, né, e consequentemente estava compensando muito mais, na verdade está compensando muito mais. Tá menos exposto às altcoins por causa dessa indecisão do mercado. Então a gente rompeu esse cenário consolidado que a gente estava quase que o mês de abril inteiro dentro dele. E isso, né, estipulou o nosso fundo ascendente em todo esse movimento aqui para estar vindo buscar regiões mais altas, ou seja, os investidores eles estão decidindo a estar mais exposto no Bitcoin do que nas altcoins e consequentemente isso torna o Bitcoin mais forte porque o capital de mercado está indo para ele. Então cuidado com investimentos em altcoins, principalmente com esse mercado aqui, com o capital de mercado saindo das altcoins e indo para o Bitcoin, porque significa que caso o mercado tradicional por algum motivo venha cair, a reunião do Federal Reserve venha impactar de alguma forma, a gente pode muito provavelmente ver as altcoins caindo bem mais que o Bitcoin, uma vez que o capital está saindo aqui das altcoins e indo lá para o Bitcoin. Beleza? Então muito cuidado com o investimento e grandes exposições em altcoins nesse momento. Pessoal, sem grandes novidades no Bitcoin que se mantém aí bem consolidado há vários dias, né? Eu tenho algumas considerações bem importantes para estar fazendo aqui com vocês. Primeiro de tudo, como sempre, a nossa figura maior, que é esse canal ascendente, tá? Esse canal ascendente é uma possível figura de continuação da queda e é o cenário mais baixista e mais pessimista que o mundo de criptomoedas pode estar vendo por agora. A gente teve uma queda muito acentuada e agora a gente está vendo uma correção em forma de consolidação, ou seja, os investidores que estão atuando comprados, os touros, eles não estão tendo força para fazer esse pivô de alta e julgar o mercado em uma tendência. A tendência que eles estão conseguindo fazer é uma tendência consolidada, ou seja, os investidores do longo prazo estão fracos e os ursos eles não estão deixando o preço subir. Quando o preço sobe, eles já entram vendendo aqui das posições que ou
eles estão de fato entrando vendidos com base nas acumulações feitas aqui, ou então é gente presa que está com capital aqui para poder estar saindo logo que o preço sobe. Isso faz essa figura de consolidação. E como que a gente invalidaria isso? De fato, superando os limites desse canal ascendente e, consequentemente, confirmando um rompimento aqui para estar desconfigurando, né, essa figura e mantendo uma tendência agora de alta, né, uma tendência assim mais altista. A gente consegue ver que o mercado está consolidado simplesmente pela região das médias, não está servindo nem de suporte nem de resistência, né? O preço passa para cima e para baixo dela igual faca quente na manteiga, então por isso é um cenário de consolidação. Primeira coisa para a gente romper o cenário de consolidação, a gente tem que romper essa cunha descendente aqui no 4 horas, que para mim é a figura mais importante, mais nítida agora. A partir do momento que a gente tiver um rompimento dela e que entrar volume nesse rompimento, a gente pode estar vendo o Bitcoin testar nossa faixa vermelha, que é a nossa próxima resistência aqui de curto prazo, que é a região entre os 44 e 45 mil dólares. E rompendo essa região vermelha, aí sim a gente pode estar vendo testar a nossa maior resistência de todas, que é a região entre os 48 e os 50 mil dólares. A gente já consegue ver como que o mercado ele está já bastante esticado, né? Depois de um mês inteiro de queda aqui, desde o começo de abril, o mercado vem caindo, e tudo isso por conta dessa questão do Federal Reserve que vai ser resolvida entre hoje e amanhã. Então amanhã vai ser divulgado o resultado. Imagino que isso possa ser um gatilho para a gente estar rompendo essa cunha, uma vez que o mercado já precificou o aumento dessa taxa de juros e que as ações americanas já ficaram baratas. Então a gente está no padrão onde é normal estar perdendo fundo atrás de fundo sem grande continuidade. Então a gente pode até ver perder aqui na região dos 37.400 e vir testar até os níveis do 37 redondo, quem sabe até os 36 alto aqui, para até estar fazendo mais acumulações para o rompimento dessa cunha. Mas sobre probabilidades eu vou estar falando isso nas considerações finais, então é extremamente importante que você fique até o final do vídeo para não perder essa, tá? Que eu vou estar falando o que eu vou estar fazendo e principalmente quais os cenários mais importantes agora. Galera, nosso sentimento do mercado, eu confesso para vocês que ele está nessa onda de chegando próximo a suporte, aumenta a relação entre compradores e vendedores, chegando próximo a resistência, diminui a relação entre compradores e vendedores. E como que a gente vai tirar a dúvida se quem que está no controle são os ursos ou são os touros? De acordo com nosso Open Interest, né? Então a gente marca aqui, olha só, movimento de alta, o que aconteceu nesse período? Long Short Ratio caiu. O movimento de alta, o que aconteceu nesse período? Long Short Ratio caiu. Agora, aqui, os vendedores estavam no comando. Agora, a partir daqui, movimento de alta no Long Short Ratio, Open Interest subindo. Então, agora, os touros eles estão começando a mandar na quantidade de contratos. E eles estão querendo já comprar aqui próximo a uma resistência, né? Eles estão querendo comprar próximo aos 39 mil dólares. E sendo que o suporte dele está aqui embaixo, né? O suporte dele está aqui próximo aos 37.300. O que significa? A gente está dentro de uma figura que é normal perder fundos. As instituições elas estão gostando de estar acumulando nesses fundos, tal como a gente consegue ver aqui nas nossas liquidações. E agora a gente tem as sardinhas querendo comprar próximo a uma resistência. E caso o preço vier aqui para baixo e até perca esse fundo, o que a gente pode estar vendo? Muitas liquidações e muita instituição acumulando justamente na base dessa cunha, tal como eu comentei aí com vocês. Então eu estou de olho em liquidações para estar fazendo acumulação, e caso a gente chegue mais próximo aqui da resistência, long short ratio cai, o open interest siga subindo, significa que tem mais gente shortando e, consequentemente, se a gente vê um rompimento, essas pessoas elas vão estar sendo liquidadas, tal como vai estar acontecendo aqui, e a probabilidade desse movimento de alta continuar vai ser muito maior, porque as instituições vão estar distribuindo o capital que elas estão acumulando nessas quedas aqui dentro da cunha, né? Então, cada fundinho desse aqui, ó, é a instituição que está comprando, tal como a gente consegue ver nas nossas liquidações.
Indo agora para as nossas considerações finais, nossa figura e cenário-chave é essa cunha descendente, né, onde a gente está perdendo fundos, né, eu gosto de ressaltar isso, porque é uma figura que a gente também está sem tendência, né, a gente está numa tendência de baixa, mas ela não está fazendo topos e fundos cada vez menores de uma forma muito nítida e muito forte. Porque as instituições não estão deixando, porque as sardinhas estão comprando topos e estão sendo liquidados justamente nesse fundo. Então, se você está sem posição nenhuma, aproveite a base da cunha junto com liquidações aí para estar comprando. Mas como a gente ainda segue com 2,60 compradores para cada vendedor, utilizem stop, tá? Ah, eu vou entrar aqui. Eu entrei, teve um repique, eu fiz parcial. Seu stop tem que estar aqui. Igual eu entrei aqui nesse fundo, né? Eu comentei isso ontem com vocês. Eu comprei aqui em 37.400 e uns 30 e poucos. Assim que deu esse movimento de alta, assim que deu essas liquidações aqui em cima, né? Foi bem esse pontinho aqui de liquidação que foi até acho que de madrugada. Não, foi de manhã. De madrugada. Qual que foi de madrugada? Teve um que eu distribuí de madrugada. Aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Dia 1º, 2º de maio foi de madrugada que eu tava vendendo Bitcoin. E pessoal, ponto de distribuição, né? Então a gente comprou aqui, distribuiu aqui e o meu stop tá aqui embaixo. Ah, beleza. E se o preço estiver chegando e eu começar a ver liquidação? Beleza, eu vou utilizar o capital e lucro que eu peguei nessa operação aqui para estar comprando aqui de novo, para nesse repique aqui eu já estar distribuindo e o meu stop passar daqui para cá. E essa é a estratégia que mesmo tomando stop eu não perco, não tenho prejuízo e com isso eu consigo me expor mais ao mercado para caso a gente romper essa cunha, eu já tá com bastante exposição e já começar a pegar valorização aqui. E eu imagino, né, que esse cenário de consolidação e da cunha deva se confirmar de fato com o anúncio do Federal Reserve que deve acontecer amanhã de tarde. Então vamos ficar muito atento a isso e com certeza podem esperar volatilidade para amanhã, porque essa é a maior probabilidade. E pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, se inscreve que aqui eu posto análises diárias do Bitcoin de todo o mercado cripto aí, comentando desses pontos aí que vocês bem viram. Não esqueça de, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, comenta aí o que você quiser, eu vejo todos os comentários. E por último, mas não menos importante, me siga nas redes sociais e dá uma olhada na descrição desse vídeo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente terça-feira, uma ótima semana e valeu galera, até amanhã.